Para podermos utilizar objetos de uma classe específica para poder ser preenchida por um formulário ou ser utilizado diretamente numa página, nós vamos precisar transformar uma classe normal em uma classe Java Bean. O que seria uma classe Java Bean? Deixa eu abrir aqui o nosso modelo usuário e tá aqui o nossa classe de modelo de usuário. Então, no caso, uma classe Java Bean nada mais é do que uma classe modelo que possua construtor e que tenha como obter valores e como definir valores para o objeto. Então, basicamente, você vai ter uma classe em que seja possível eu atribuir e acessar os atributos dessa minha classe usando o encapsulamento, que é basicamente o que a nossa classe modelo já é. A diferença é que nós vamos precisar criar um construtor para essa classe. Então, no caso, eu vou colocar aqui, por exemplo, public usuário, em que eu vou dizer o seguinte: eu vou dizer que int id recebe 0, ou seja, eu já estou criando valores pré-determinados, usuário com string vazia, para a nossa aplicação. Quando uma instância desse objeto for criada, automaticamente ele atribui esses valores vazios. Então, int d, string usuário, string e-mail, string senha. Maravilha. Verdade. No Java a gente não faz isso aqui. Isso aqui a gente faz no Python. Então vamos lá. Então, no caso, eu vou dizer o seguinte: que desse ponto id vai receber 0 automaticamente. Desse ponto nome vai receber uma string vazia. Desse ponto e-mail também uma string vazia. E desse ponto senha também uma string vazia. Opa, perdão, não é nome, é usuário. Pronto. Então, no caso, eu estou atribuindo diretamente que toda vida que um objeto for criado, ele vai receber esses valores, certo? Então, agora, no JSTL, nós precisamos, no arquivo JSP, perdão, nós precisamos carregar essa classe. Então, no caso, eu vou usar aqui a tag JSP, dois pontos, use bean. O ID vai ser user, né? Então, toda vez que eu usar o ID user, eu vou estar utilizando uma classe do Java. Então, a classe que eu vou utilizar vai ser a classe modelo.usuário. Então, percebam que eu estou atribuindo o identificador em HTML para um objeto da classe. Tá? Agora eu posso fazer o seguinte: não podemos também deixar de definir o escopo ao qual esse Java Bean vai ser utilizado, que eu vou colocar aqui para que seja a página. Então, no momento que eu mudar de página, essa referência e esse ID, o objeto criado, tudo vai ser apagado. Tranquilo. Vamos então colocar para exibir uma informação na tela. Então, tanto faz se você fizer dentro do UseBean como se você fizer fora do UseBean. Por uma questão de organização, eu vou colocar dentro, certo? Então, eu vou botar aqui, ó, C:\out value, e o valor que será mostrado vai ser user.usuário. Ou seja, eu vou mostrar
o valor que tiver no atributo usuário. Então, vou clicar aqui, salvar, e vou vir aqui no nosso browser e mandar carregar. Inclusive, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar isso aqui dentro de um H3, nome do usuário, só para poder vocês verem que tem como a gente misturar as coisas, fazendo assim com que fique mais natural dentro do código. Vai começar a lembrar um pouco mais o PHP isso aqui, tá? Não estou dizendo que vai ficar igual, só estou dizendo que vai ficar um pouco mais parecido. Então, no caso, quando eu atualizar, vai estar aqui o nome do usuário e vai estar vazio, óbvio. Por quê? Porque na nossa aplicação, o usuário está começando com ID 0, o atributo usuário vazio, e-mail vazio e a senha vazia. Mas se eu botar aqui, por exemplo, Clemiltinho, eu vou ter que restartar, porque o meu servidor ele foi modificado um arquivo em Java, então eu tenho que restartar para poder ele recompilar esse arquivo. Aí agora que ele está recompilado, nós vamos clicar aqui em F5 e aí vai mostrar Clemiltinho, maravilhoso. Uma coisa importante de se tomar nota é que eu fiz isso aqui só como quesitos de demonstração. O que na verdade você vai fazer vai ser o seguinte: int_d, string usuário, string e-mail e string senha, onde essas informações vão precisar ser preenchidas no momento que a instância do objeto for criada. Então, no caso aqui eu vou botar id, no caso aqui eu vou colocar o valor de nome, e-mail e senha. Aliás, nome não, perdão, usuário. Que seria o que nós faríamos em uma aplicação normal orientada a objetos. Mas lembrem-se que quando a gente vai para o ambiente web, você não precisa seguir à risca tudo, porque o ambiente é diferente. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse construtor vazio. Eu vou simplesmente deixar ele aqui na minha aplicação definido. É um construtor vazio, mas ele está definido dentro da minha classe. E agora nós passamos então para criar um formulário que, quando o nosso usuário preencher as informações dele, ele irá criar um objeto da classe usuário. Beleza? Tá, até o próximo vídeo.